Fala rapaziada, eu sou o professor João Pedro e estou aqui mais uma vez para fazermos hoje uma revisão rápida de literatura. Vamos trabalhar com os conceitos, os gêneros literários e a história da literatura brasileira. Então, primeira parte, vamos à resposta de o que é literatura. Existem vários conceitos de literatura e as possíveis funções que ela pode exercer. A mais antiga é a ideia de que a literatura é mimese, ou seja, segundo o conceito de Aristóteles, é uma imitação do real. Nós temos o mundo real e nós temos o mundo imaginário, a fantasia, que é onde fica a literatura. Um conceito um pouco mais usual é que existem 7 grandes artes e a arte da palavra é a literatura. Então nós podemos considerar que existe a pintura, a escultura, a música, a dança, o teatro, o cinema, e nós temos a literatura como uma dessas artes e é a arte que trabalha com a palavra. Portanto, nós podemos considerar que a literatura trabalha então com uma realidade imaginada por meio de palavras. Alguns acreditam que a literatura não precisa ter uma função, assim como as outras artes. Ela apenas existe por uma questão estética. O belo sendo representado de maneira artística. Outros acreditam que ela tem uma função política, tem função de despertar a sensibilidade, de dar prazer, de provocar reflexões, de humanizar, de inquietar, enfim. Existem vários conceitos, mas não existe uma definição já estabelecida do que é literatura. Podemos saber que nós somos seres humanos e precisamos trabalhar o nosso lado lúdico, emocional, subjetivo, e a literatura cumpre bem este papel. Também é preciso diferenciar o que é um texto não literário de um texto literário. O texto literário é aquele em que predomina o sentido conotativo da linguagem. Para quem não lembra, sentido conotativo é aquele sentido figurado, onde a linguagem é mais subjetiva, a recriação da realidade de uma maneira mais abstrata. Já o texto não literário, ele tem o sentido denotativo da linguagem, que é a linguagem objetiva, que mostra a realidade concreta do jeito que ela é. Então seria um texto não literário, uma notícia, uma reportagem, enquanto o texto literário já é um conto, um poema, um romance, uma epopeia. Entrando nesse quesito, podemos também agora falar dos gêneros literários. Basicamente existem 3 gêneros: o gênero narrativo, que na época foi chamado de épico, o gênero lírico e o gênero dramático. O gênero narrativo, como o próprio nome já diz, é aquele que narra, que conta uma história. Antigamente, as histórias eram contadas em versos, todos rimados, metrificados. Era a tal da epopeia, o gênero épico. Atualmente, o gênero narrativo aparece mais nas crônicas, nos contos, na novela e no romance. O gênero lírico, a palavra lírico vem de lira, que era um instrumento musical antigo, lá na Idade Antiga. Então o gênero lírico é aquele mais musical. Normalmente as pessoas associam com os poemas. O gênero dramático nada mais é que o gênero textual escrito para o teatro. Então o teatro escrito é o gênero dramático. E brevemente nós podemos discorrer também sobre a historiografia da literatura brasileira. Nós podemos dividir a história da nossa literatura brasileira em 2 eras. Uma era colonial, que compreende os 3 primeiros séculos de Brasil, desde o seu, entre aspas, descobrimento, até o século XIX, quando houve a independência, também entre aspas essa independência. Então na era colonial nós temos 3 momentos: o quinhentismo no século XVI, o barroco no século XVII e o arcadismo no século XVIII. Já na era nacional, pós-independência do Brasil, nós temos os períodos: o romantismo, 1836, que inicia, o realismo, em 1881, o simbolismo, também no fim do século XIX. E no século XX, nós tivemos um período chamado pré-modernista, que inicia em 1902, e o modernismo, com a Semana de Arte Moderna, iniciando em 1922. Futuramente falaremos de cada um desses estilos de época, um por um.